Glorificado seja o nome do Senhor, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, família amada, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Eu tenho aqui este canal, Momentos de Fé com Ana Lúcia, um canal pequenininho, poucas pessoas assim verem. Mas essas poucas pessoas que verem, eu glorifico ao meu Senhor, porque eu sei que quando verem, sempre tem ali uma palavra para falar, uma palavra de incentivo para a minha vida, uma palavra de ânimo para que eu não venha parar, porque não, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nunca contou com muita gente, Ele sempre fala da qualidade, nós temos que ter qualidade, não é de qualquer jeito, não estou dizendo que eu sou melhor do que os outros, melhor do que ninguém, não, minhas irmãs, meus irmãos, não pense nisso, porque talvez eu não soube me explicar melhor. Eu estou falando que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele nunca contou com multidão. Quando as multidão muitas das vezes ia atrás dele, era para que o que ele tinha para dar, era atrás do que ele tinha, a cura, o alimento, né? Para que viesse todo se ter os seus mantimentos, ter uma qualidade de vida melhor. E essa multidão que andava atrás dele, muito deles era só por interesse. Mas o nosso Salvador Jesus Cristo deixou bem claro que na hora da crucificação, na hora da condenação, aquela multidão gritava: prende Jesus e solta Barrabás. É assim. Então, nosso Senhor Jesus Cristo deixou bem claro, não precisa, ele me ensinou que eu não preciso de que tenha um canal de milhões de pessoas tá me seguindo, não, porque eu não quero que ninguém me siga, eu quero que todos nós venhamos seguir o nosso Rei dos Reis, é a Ele que nós temos que seguir. Amém? Mas esse pouquinho de gente que escuta, que fica feliz por uma palavra que o Senhor tem me usado para trazer aqui neste canal, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus. A palavra do Senhor também, ela fala, né, que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A palavra de Deus não fala quando os pecadores todos se arrependerem, não. Ele fala quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo venha falar com você, venha trazer um renovo da parte do Senhor Jesus para a tua vida, em nome de Jesus. Agora uma pergunta para você. Como estão as suas raízes? Como estão as suas lutas e como você está sendo atingido ou atingida? Olha o que Jesus fala sobre a raiz. Eu vou ler uma passagem, eu vou logo ler que é a passagem que se encontra em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, diz assim: E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Glorificado seja teu santo nome, Jesus. Pai de amor e bondade, derrama da tua graça, derrama do teu ensinamento, o teu Espírito Santo venha me encher, meu Pai, da tua palavra, que nada saia de mim, Senhor, que eu venha diminuir, meu Pai, nesta hora, porque nada sou, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, meu Pai, que venha, Senhor Jesus Cristo, está presente nesta palavra, que o Senhor venha trazer revelação, meu Pai, ao coração de quem estiver ouvindo esta mensagem, em o nome de Jesus, meu Pai. Então, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que Ele nos prepara, que Ele fala conosco, para que nós venhamos ter raiz. Por que nós devemos ter raiz? Quando eu li essa passagem aqui, que Jesus Cristo é a raiz de Davi, que vem lá de Jessé, né? A sementinha de Jessé, vem lá a história de Boaz, a história de Jessé, a história de Davi e chegou em Jesus. Jesus vem dessa genealogia, né? Assim, parece que é assim a palavra que fala. Jesus veio de lá.
Então ele veio trazendo, a raiz foi plantada lá e ele veio nos mostrando que nós temos que ter raiz. Olhe quem foi Davi, né? Jessé foi o pai de Davi. Davi foi um homem que agradou o coração de Deus, por mais que Davi errasse, por mais que Davi foi um ser humano falho, mas Davi era um homem que agradou o coração de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo veio como homem na terra, 100% homem, 100% Deus, veio dessa raiz, dessa semente, né? Dessa família de Davi. Então, tem uma raiz aí. Olha a raiz de onde vem, tem uma raiz aí. Então, nós, filhos do Senhor, filhos de Deus, nós temos que ter raiz. Porque se nós não tiver raiz, o que é que vai acontecer? Vem os ventos, vem as tempestades, vem os vendaval, vem as dificuldades, vem os terremotos, que às vezes não é nem um vento que passa na nossa vida, é um terremoto. Se a nossa raiz, ela estiver em cima da terra, só coberta por um punhadinho de terra, ali aquela raiz está ali, aquela árvore está ali plantada, mas quando você pega nela, ela balança que você olha, as raízes estão de fora. Ali qualquer vento que vir vai jogar longe. É ou não é, família? É ou não é, meus irmãos, minhas irmãs? Vai jogar a árvore longe. Então, nós temos que ter raiz. Quando nós estamos firmes na raiz de Davi, no leão da tribo de Judá, que é nosso Salvador Jesus Cristo, a nossa raiz só tem a se aprofundar. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente temos intimidade com o nosso Pai Criador, mais a nossa raiz vai se aprofundando. Aí vem os ventos, vem os vendaval, porque é inevitável. Não tem como a gente viver neste mundo sem que passe por essa situação, por os vendaval, pelas tribulação, pelos fracassos. Não tem como a gente viver nessa vida sem passar por isso. Inclusive o cristão, o servo de Deus. É muita situação, é muitos atritos, vamos falar assim. Mas o Senhor está falando na sua palavra. Se a sua raiz estiver profunda, se você tiver raiz, se você tiver com as suas raízes no Senhor, se você tiver ali ligado no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, confiando, você não vai cair. Pode até que você seja atingida. A árvore pode ser até que a árvore seja atingida, mas a raiz está lá. Quando passar aquela situação toda, a raiz, o ramo começa a brotar novamente. Olha, é porque não dá para ver aqui atrás de mim. Eu não sei mexer ainda muito no celular, então não tem como eu mostrar agora. Posso até tirar uma foto depois e mostrar. Mas vocês vão acreditar no que eu estou falando, na minha palavra, em nome de Jesus, né? Aqui atrás de mim eu tinha um pé de noni. Um pé de noni. Mas esse noni botava tanto noni que fazia aquela bagunça aqui no chão. E nasceu outro pezinho aqui do lado. Eu falei assim, eu vou cortar esse pé de noni porque está afogando as minhas árvores, as outras árvores que estavam botando fruto, e ele estava matando ali, apertando as outras árvores, que eles não estavam crescendo. Aí eu fui pedir o meu neto para cortar. Deixo o outro pé ali para crescer, que está num lugar mais tranquilo, e esse aqui que está no apertado, vou tirar ele daqui. Cortamos o pé. Deixou lá embaixo. Daqui a pouco, passou um tempo, ele começou a brotar o olhinho. Aí eu falei assim, vai renovar tudo de novo. Meu filho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caíra aqui em cima, botar um monte de coisa e vou tacar fogo para que ele não cresça mais. Aí eu fiz isso. Peguei um monte de pau, de lenha, de umas árvores aqui cortadas, botei ali, coloquei umas coisas ali, taquei fogo e deixei aquela fogueira e queimou o tronco, queimou, que eu falei, agora não vai mais brotar. Para minha surpresa, né? Não tanta surpresa,
porque a gente nunca se surpreende, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Eu cheguei ali e vi um brotinho saindo daquela árvore que queimou o tronco. Eu cavei assim, redor, entendeu? Cavei para poder aprofundar mais, para queimar. E o que aconteceu? Veio, quando depois nasceu uma casquinha naquela árvore ali e brotou um novo brotozinho colado que está ali atrás, que não tem como mostrar agora, colado na raiz, no galho, naquele troncozinho que ficou lá embaixo. Isso, Deus falou muito comigo. Eu cavei, foi queimado sim, até em certo ponto, mas a raiz estava tão profunda que o fogo não atingiu a raiz, não atingiu aquela que estava lá profunda. Se a raiz fosse em cima, aquele fogo tinha queimado tudo e tinha matado por completo. Mas como a raiz estava profunda, o fogo não chegou lá. Glorificado seja o nome do Senhor. Minhas irmãs amadas, meus irmãos, povo de Deus, não temas o que você está passando. Essa situação, o fogo, as lutas, não vão atingir a você se a tua raiz está profunda. Você pode até tombar, virar um pouco, não conseguir mais ficar em pé direitinho, você ficar ali por um tempo curvado. Fica um tempinho um pouco caidinho. Mas o que você tem profundo lá embaixo, que é a tua raiz, que está no leão da tribo de Judá, a tua raiz está fincada no leão da tribo de Judá, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, ela vai renovar novamente quando passar esse vendaval. Amém? Esse vendaval vai passar. Não temas, confie somente. Irmã, mas o fogo passou aqui, que deixou tudo rente. Mas a raiz está aí. Você tem uma raiz aí, minha irmã. Meu irmão, você ainda tem uma raiz aí, irmã. Você não está entendendo. Você tem uma raiz aí. Você tem uma raiz aí. Amém? Família amada, povo de Deus, muitas das vezes, as lutas, esse sofrimento que você está passando, é o ensinamento do Senhor. Essas lutas, meu irmão, mas isso não passa. É o ensinamento de Deus para a tua vida. Irmã, mas eu saio de uma luta, eu caio em outra luta. Você já parou para pensar que isso tudo que está acontecendo na sua vida é Deus querendo falar com você? Você já parou para refletir que esse sofrimento, essas lutas, que você sai de uma, entra em outra, sai de uma, entra em outra, é porque Deus quer falar com você? Você entende, você sabe o que está escrito na palavra de Deus? Que Deus levanta o pobre do monturo. Você sabe o que é um monturo? Eu sei o que é um monturo. Porque onde eu morava, hoje que está todo mundo chique, glória a Deus. Eu fui no meu Nordeste, não só no Nordeste, eu estou falando porque foi onde eu nasci e me criei. Eu fui no meu Nordeste, hoje está todo mundo chique. Eu falei, Jesus, que lindo! Fiquei muito feliz, né? Porque está todo mundo chique, mas no meu tempo, quando eu era criança, não tinha essa chiqueza toda não, tá? Eu morava na roça, no sítio, e eu sei o que é monturo. A gente tinha um monturo, varria a casa, jogava os lixos no monturo. É assim, perto de casa, tá? Não era muito longe, não. Que eu não sei o porquê era aquilo, que situação era aquela, mas, enfim, vou contar a minha verdade. A gente pegava os lixos, varria a casa e jogava no monturo. Era, descascava o milho, pegava as palhas, pegava o sabugo do milho e jogava no monturo. Cortava o coco, jogava no monturo. Tudo a gente jogava ali no monturo. Então era aquele monturo ali. Vidro, quando quebrava, a gente jogava no monturo. Meu Deus, mas as pessoas não se preocupavam de aqueles vidros, as crianças se cortar, não. Ninguém se preocupava. Eu estou falando isso, eu não sei se aconteceu isso em outras famílias, de outras casas, mas na minha aconteceu isso. Irmã, pois vocês eram umas pessoas esquisitas. Sim, pode ser, mas isso aconteceu. Estou falando a minha verdade, eu era pequena, eu via tudo isso.
E esse monturo é muito... Ninguém podia andar por cima, porque poderia se cortar. Eu lembro que eu pequena, quando eu ia lá para aqueles monturos, a minha mãe gritava, saia desses monturos, você vai se cortar aí com um caco de vidro. Então, o monturo é coisa ruim. Monturo, já tem o nome, é um monturo é coisa ruim. E pode ter outras coisas mais, né? Que eu não sei, né? O que poderia ter naqueles monturos, nos monturos. Então, monturo é coisa ruim, não é coisa boa. Quando a gente se encontra no monturo, isso está dizendo que a gente está numa fase zero. Não tem a fase zero, pois nós estamos numa fase zero quando a gente se encontra no monturo. Mas o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o dono dos céus e da terra, ele tira a gente dali daquele monturo e faz da gente uns príncipes e princesa. Nos coloca nos melhores lugares. Olha, quem pode fazer isso conosco? Deus. É assim que ele faz. Então, não se desespere, não fique triste, não fique preocupado. Pare um pouco e pense. E pergunte a você mesmo. Fala o seu nome e pergunta, como eu me pergunto às vezes, Ana Lúcia. Se tu tá passando por isso, mulher, tu fica calma. O Senhor tá falando contigo. E escuta a voz dele. Porque nós temos um pai, um paizinho que nos ama, que nos guarda, que nos protege. Se você está passando por isso, mulher, escuta mais a voz do Senhor. Para um pouco e escuta, porque Ele pode estar querendo falar com você e você não está ouvindo. O mesmo eu falo com você, minha irmã e meu irmão. Pare um pouco e pense. Olhe como é que está a sua raiz. Olhe, preste atenção. Se Deus não está querendo que você finque mais a sua raiz, se Ele não está querendo que você fique mais com a sua raiz no profundo, porque o que pode vir, e Deus não quer que você se abale, Deus não quer que você se queime como eu queimei aqui minha árvore, Deus não quer que você se acabe, Deus não quer que aquela árvore se acabe, Deus quer que ela ainda produza fruto, Deus quer cuidar de você de uma maneira especial. Então não tem fogo, não tem relâmpago, não tem leões, não tem nada que te atinja. Porque a sua raiz está profunda. Amém? E se você está querendo desistir, porque você não está aguentando, escuta essa mensagem. Escuta essa mensagem que Deus está falando com você nesta manhã, nesta noite, neste dia, nesta madrugada. Deus está falando com você. Pare e escute mais a voz do Senhor, que Ele quer falar com você especialmente, de um modo especial, um particular com você, amém? Não desista, não desista. Cuide, se preocupe, para que suas raízes estejam profundas, para que suas raízes não estejam no raso, para que suas raízes estejam numa posição que nem o fogo consiga atingir, vento nenhum consiga atingi-las. Para você se sentir segura no Senhor, para você se sentir seguro no Senhor. Essas lutas vai passar, se assim você crê no Deus, dono da tua vida. Persevere, continue perseverando. Amém? Continue perseverando. Desculpe, meus irmãos, eu olhei aqui para aqui, porque o Senhor, Ele vai falando e eu vou escrevendo para não esquecer, amém? Persevere no Senhor. Eu escrevi aqui. A sua perseverança, a sua perseverança depende de como está a sua raiz. Porque se você tem raiz, você consegue perseverar. Mas se você não tiver raiz, você não vai conseguir. Vai começar a reclamar, vai começar a blasfemar. E quando vê, você está no chão. Então a sua perseverança depende da sua raiz. Quando você vê um irmãozinho, uma irmãzinha perseverando ali na luta, no sofrimento, é porque aquela irmãzinha, aquele irmãozinho tem raiz. Amém? Persevere. O fogo, o peso das lutas,
não vai chegar até você se você estiver raiz. Que as bênçãos do Senhor Jesus Cristo sejam derramadas sobre a tua vida. Medite um pouco sobre esta palavra. Medite, olhe como é que você está. Olhe que Jesus Cristo, a sua palavra que fala da raiz. Raiz de Davi, raiz de Jessé, leão da tribo de Judá. Não é por acaso. Por que Jesus está falando de raiz? É a raiz de quê? Ele quer que você tenha raiz. Amém? Que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a tua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer. Que as mãos do Senhor estejam te abençoando, te guardando, te fortalecendo. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte em nome de Jesus. Volte enquanto há tempo. Se você não conhece esse Deus Todo-Poderoso, esse leão da tribo de Judá, sinta, peça a Ele, peça o Espírito Santo, que Ele venha trazer um desejo no teu coração, uma sede, uma fome de você conhecer Ele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não perca tempo, meus irmãos, minhas irmãs. A volta do Salvador está próxima. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.